Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de julho de 2019. É uma terça-feira e o verbete é de número 4.911, tem 7 páginas, 44 logias e 14 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a postura anti-queixa do inversor, da especialidade em vexologia. E o verbete foi redigido pelo nosso já veteraníssimo professor Alexandre Nonato, que é graduado em Comunicação Social, mestre em jornalismo, brasileiro natural de Piracicaba, São Paulo. Voluntário da Conscienciologia desde 95, docente de Conscienciologia desde 97, tenepsista desde 2010, EPICOM desde 2014, e ele é coautor dos livros Acoplamento Energético, de 2015, Inversão Existencial, 2011, e Gestações Conscienciais, volume 3, 97. Também é autor do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília, sob a ótica da Conscienciologia, de 2010. Agora, aqui na definologia, a postura anti-queixa do inversor é o ato ou efeito de o praticante da técnica da Invexis, moço ou rapaz, evitar a queixa, o queixume, a lamentação, a lamúria, a mágoa, o ressentimento e a reclamação, em especial na pré-adolescência e na adolescência, período crítico do porão consciencial, em qualquer lugar ou momento evolutivo. Agora, aqui na fatuística, o holopensene pessoal da Invexis, as estratégias para a manutenção do holopensene pessoal rígido, o hábito de um inversor avaliar a autopensenização no dia a dia, o desenvolvimento da autovigilância pensênica ininterrupta, o holopensene conviviológico do inversor. Aqui na fatologia, a gente chama a atenção que a fatologia tem 21 linhas, configurando então aí o máximo para essa seção do verbete. A postura crítica construtiva do inversor, a filtragem das queixas, a ação mais fácil e pior de queixar-se e não fazer, a queixa na presença do ofensor, o ato de cortar as queixas, a reclamação de barriga cheia, a deficiência maior de quem se queixa em comparação com o motivo da queixa, o autodesassédio do inversor desenvolvido a partir da retificação dos erros, o autodesassédio a partir da análise dos fatos, a eliminação de distorções cognitivas do inversor através da consciência-terapia, os resultados evidentes na proexis, eliminando as queixas pessoais, a importância da análise autocrítica despertológica a partir do manual da TENEPS, o curso invexário da Associação Internacional de Inversão Existencial Sinvexis. E aqui na parafatologia, a postura anti-queixa da Consciex no curso intermissivo. O autodomínio do estado vibracional profilático do inversor, a sinalética energética parapsíquica do inversor, a assistência de função do amparador extrafísico, a vivência da TENEPS, a vivência da OFIEX pessoal. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama a atenção que tem aqui uma tabela bem rica, são 50 confrontos, né, de posturas conscienciais, a postura de queixa do inversor e a postura anti-queixa do inversor. Depois, a gente tem uma taxologia com 9 ferramentas conscienciológicas capazes de ajudar o praticante da técnica da Invexis a conquistar aí a postura anti-queixa. E aqui na remissiologia, a gente destaca antivitimologia, autodesassedialidade, bilibertação inversora, consim poliqueixosa e postura anti-queixa. E aqui na frase enfática, a postura anti-queixa do inversor ou da inversora é a unidade de medida básica da conquista teática da inversão da maturidade, consequência da autocrítica e da inteligência evolutiva. Aqui na questionologia, você, inversor ou inversora, já desenvolveu no cotidiano a postura anti-queixa? Desenvolveu alguma técnica pessoal para a eliminação das queixas irracionais? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 4 fontes bibliográficas.
Agora vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Eucardio de Rossi e Elizabeth Corrêa. Invexologia, antivitimização, autocrítica, autoconsciencioterapia, autodiscernimento, autoconscienciometrologia, evolutividade, automaturidade, exemplarismo, inadaptação, glasnost, traforismo, otimismo, ortopensenidade, objetividade, invexo-pensene, interassistenciologia, autolucidez, TENEPS, universalismo. Muito bem. Professor Alexandre, muito bom ter você aqui, prazer. Então, a gente quer ouvir um pouco aí da sua motivação, né? Por que você escreveu sobre isso? Bom, olá a todos, obrigado Dulce e toda a equipe da Enciclosapiens, que mais uma vez apoiou bastante aí a revisão, com os detalhes todos aí em relação ao verbete. Esse verbete eu comecei a desenvolver pensando principalmente na condição de tentar mensurar cada vez mais alguns aspectos em relação ao êxito da aplicação da técnica da INVEX. Então, nesse sentido, o que a gente observa, né? Existem alguns recursos hoje já explicitados no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, no livro Inversão Existencial, num recurso que nós trabalhamos chamado Invexograma. Contudo, ainda precisa ter mais elementos, a gente precisa ver mais elementos aí para avaliar esse processo do êxito da aplicação da técnica da INVEX. E eu vejo que esse processo aí da anti-queixa é algo para ser pensado e considerado pelos inversores, porque a tendência da aplicação da técnica da INVEX é caminhar cada vez para uma postura de anti-queixa. E uma postura antagônica à prática da INVEX seria ao processo da queixa. Eu vejo que a queixa, né, foi definida aí, né, no verbete, então não vou repetir aqui, mas até certo ponto, algo que pode ser considerado natural quando envolve algum aspecto, por exemplo, fisiológico, alguma coisa pontual, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma dor de dente, a pessoa está sem dormir bem uma semana, a pessoa está com fome, enfim, alguma situação, a própria condição, talvez, da mulher hormonal que possa influenciar num período do mês ali, uma tendência maior a se queixar mais, mas por uma condição física, né? Uma tendência, vamos dizer assim. Então, são fatores que têm que ser levados em consideração. Só que o que nós estamos chamando a atenção é para uma postura, uma tendência, algo que é do temperamento da pessoa, seja por mau hábito, seja por falta de recim, então algo que predomina na manifestação pessoal. É importante deixar claro isso, porque o processo, a gente não está buscando aqui perfeccionismo, nós estamos trazendo aqui uma reflexão para a pessoa ver se ela se considera mais uma pessoa com temperamento anti-queixa ou uma pessoa com temperamento mais queixoso. E relacionar isso com a prática da inversão existencial, porque a INVEX leva a pessoa cada vez mais a um processo de anti-queixa. Então, se esse processo aí não está ainda desenvolvido, está sinalizando alguma coisa para a pessoa avaliar sobre ela e sobre a prática da própria inversão existencial. Uma questão também que eu chamo a atenção aqui na tabela, aqui na revisão, né, foi mudado, eu coloquei inicialmente postura de queixa do jovem, aí a equipe entendeu que seria interessante colocar aqui do inversor. Talvez fosse mais interessante colocar do inversor, jejum, algo assim, mas enfim, só para deixar claro aqui, né, a intenção foi no sentido de colocar, de um lado, a postura do jovem, que às vezes não é intermissivista, que não está preocupado com a técnica da INVEX, que está deixando a vida dele levar, e de um outro lado, o inversor existencial. Penso que talvez pudesse colocar aqui alguma coisa de inversor jejum, mas enfim, só para deixar claro a intenção. Isso, se puder ajustar, acho que fica mais adequado. Inversor jejum, acho que fica bom. Acho que fica alguma coisa assim, ou jovem, enfim, o que ficar melhor aí, que vocês entenderem como melhor. Mas, evidentemente que nessa tabela aí, é importante deixar claro que são dois extremos, né? De um lado extremo tem a postura de queixa e de um outro lado a postura anti-queixa. A gente sabe que a realidade ela é um pouco diferente disso, né? Porque não é a pessoa inversora, ela é totalmente assim, ou uma pessoa que não é inversora é totalmente do outro lado, mas é algo para a pessoa avaliar.
né? Então, acho que para ela ver qual é o predomínio da manifestação Sim. dela, o que ela pode ainda melhorar, o que esses aspectos estão indicando para ela, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque se a pessoa conquistou alguma coisa aqui do lado de anti-queixa, já domina isso, já é natural dela, está mostrando um trafor que ela tem, está mostrando alguma coisa que ela já desenvolveu. E do outro lado está sinalizando para ela algum problema, alguma coisa, né, mal resolvida, e é sempre interessante associar isso com o desenvolvimento da inversão existencial, que é o objetivo aqui específico desse verbete. Claro. Embora seja uma coisa que pode ser generalizada por ser humano de uma forma geral. Sim. Mas aqui eu estou trazendo, chamando a atenção especificamente para o inversor existencial. Você até colocou aqui um parágrafo, né, autoconscienciometria, logo abaixo da tabela. Uhum. E eu acho bem pertinente essa tabela, porque como você colocou, né, é claro que esses confrontos, eles são didáticos, né? Então, não é que é uma coisa rígida. É uma coisa ou outra, né? É uma avaliação. Bipolar, né? Mas isso, é uma questão de comparar e de criar realmente os extremos didáticos, né, para ajudar a pessoa. E eu acho realmente, Alexandre, esse tema muito rico, porque, como você falou, ele diz respeito à maioria, né, da humanidade em geral. E aí, se a gente pensar nos aspectos religiosos e todo esse ranço do nosso passadão em geral, né, é uma coisa muito séria, a questão da queixa, da autovitimização. E você até colocou aqui na fatologia, deixa eu ver onde está, você colocou alguma coisa de conscienciometria, né? Também de consciencioterapia, porque isso é muito sério a gente pensar que, em geral, não sei o que você acha, mas a pessoa que é muito queixosa, às vezes ela não se dá conta. Aquilo já faz parte ali do universo dela e já é a rotina, né? Então, é importante essa parada, né, para refletir sobre o assunto. Né? Porque são sutilezas que a pessoa daí começa a ligar uma coisa com a outra. Né? Então, se você pegar a técnica da INVEX, tem uma série de pressupostos, uma série de trafores ou coisas a serem evitadas, mas é sempre bom a gente associar algumas ideias que aparentemente não têm relação, mas tem total relação. Né? Então, esse processo é um indicador que a gente começa a ver bem claramente, né? E também a pessoa começar a observar, começar a ver algumas coisas. Por exemplo, eu sou de uma outra geração, mas a atual geração, eu vejo que tem um aspecto muito forte na questão, por exemplo, do academicismo, de faculdades, onde, por exemplo, vou falar da minha área, que é a área de humanas, que é muito forte o processo ideológico partidário. E nesse processo ideológico partidário tem o processo do queixismo, da reclamação, da reivindicação, de uma maneira muito forte. Então, assim, isso é um aspecto também para avaliar, porque nesse processo a pessoa é jovem, vê algumas coisas interessantes, que são bacanas, mas que às vezes tem uma tendência ali da pessoa já caminhar para o processo de queixa, e não para o processo de anti-queixa, né? E aí a pessoa tem o discernimento, vê o que é melhor para ela, né? E cada geração tem os seus problemas com esse processo, mas a atual eu observo isso. E aí falando da minha área especificamente, que é uma área bem forte esse processo da queixa, que é a área da comunicação, do jornalismo, né? Que é uma questão que pode ter um lado positivo da questão de crítica, né? E ou não, né? Às vezes pode ser um processo de realmente que caminha para a queixa, né? Então é importante ficar atento a isso, porque é algo que eu observo assim bem fortemente no meu contexto, na minha área, e outras áreas também devem ter isso. Mas é bom observar isso, né? Sempre é válido manter autocrítica com esses processos. Ok, tá ótimo. A gente então tem perguntas já aqui, Alexandre. A primeira é de Lisboa, Portugal, na fatologia, lá na página 2. Na 8ª linha, o porão consciencial na adultidade, na sua perspectiva, quais as áreas não atendidas pelo inversor que resultam no prolongamento do porão consciencial na adultidade? Aí a pessoa tem que avaliar o contexto dela, né? O que a gente chama atenção nisso é que, em tese, pela técnica da INVEX, a pessoa tem que trabalhar esse porão consciencial, né? Superar essa condição. E aí vão ter os trafares dela, mas não aquele processo mal resolvido da infância, da adolescência, alguma coisa juvenil ou infantil, né? Então já caminha para uma outra condição de depuração maior.
E esse porão consciencial não trabalhado, a pessoa tem que avaliar qual que é o caso dela, se tem isso ainda, se traz algum ranço, algum resquício disso, né? E aí a gente chama atenção porque o processo da queixa pode ser um aspecto do porão consciencial dela que ela traz desde a infância, adolescência, e não trabalhou isso ainda, né? É um resquício e que vai se transformando num tafar, às vezes grande. Ok. Agora, a pergunta de Conceição dos Ouros. Família presente. Na efeitologia, na página 2, você pode comentar a respeito do efeito anti-queixa da aplicação de técnica conscienciológica? Então, eu vejo que se a gente for pegar de uma forma geral as técnicas da conscienciologia, todas elas, o resultado, a tendência é que seja uma anti-queixa, né? Ela vai ficar mais tranquila, ela vai ficar mais desassediada e a tendência é ela se queixar mais. Porque a base da queixa, gente, é o quê? A base da queixa é algum tipo de desequilíbrio pessoal, né? Sabendo diferenciar o que é uma queixa de uma crítica, de um processo construtivo, de alguma coisa que seja pertinente, a postura de queixa, queixosa, ela é uma condição que caminha mais para essa definição aqui, né? Que é uma condição de lamentação, lamúria, mágoa, ressentimento, raiva. Então, a queixa, a rigor, ela caminha mais para carregar nesse sentido. Então, eu vejo que, ao aplicar qualquer técnica conscienciológica, a tendência da pessoa é ela se enxergar mais e ela vai, de alguma maneira, enfrentar isso, né? Se ela fizer seriamente, ela vai acabar enfrentando e identificando isso. Eu vejo que, de uma forma geral, todas as técnicas da conscienciologia, se bem aplicadas, levam à condição de anti-queixa, porque ela vai se deparar com isso em algum momento, né? Se ela tem a queixa e não aplica uma técnica conscienciológica, ela está aplicando de uma forma meia boca, né? Pode ser, né? E às vezes ela vai vendo isso de uma maneira clara, né? Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não consigo sentir o estado vibracional. Às vezes tem alguma coisa por trás disso. Pode ser desde um problema físico a um processo emocional que, vamos supor que seja o caso da queixa, né? A pessoa seja uma pessoa queixosa. Ela vai conseguir fazer o estado vibracional? Eu acho difícil. Ou ela enfrenta isso, ou ela se acalma, ou ela não vai fazer o estado vibracional. Porque uma coisa não casa com a outra. Ela pode fazer a técnica, tentar aplicar, fazer o movimento mental, né, de subir, descer, fazer o circuito fechado para atingir o estado vibracional, ou de outra forma, pela pulsação dos chakras, enfim, com as técnicas que tem. Mas ela não vai conseguir. Porque se ela está pensenicamente, emocionalmente, se queixando de alguma coisa, ela está, vamos dizer assim, fechada no autoassédio. E, consequentemente, a tendência dela é não conseguir aplicar, né, ter um resultado com a técnica do estado vibracional. Se ela leva a sério isso, por exemplo, no estado vibracional, ela vai começar a se perceber um pouco mais. Então, ela percebe que tem algum padrão com ela ali, ela já trabalha com aquilo, e aí ela vai conseguindo mexer com o estado vibracional. Agora, Alexandre, na fatologia, na página 2 também, antepenúltima linha, você pode argumentar sobre a importância da análise autocrítica despertológica a partir do manual da TENEPS? Porque aí a pessoa tem que avaliar, associando com essa questão aqui da anti-queixa, né? Eu penso que a tendência do processo de anti-queixa também é ser uma base para autodesassedialidade e para a condição de caminho para a desperticidade, né, que seria a condição ideal. E eu acho que a condição da TENEPS, ela entra aí como um fator também de, diariamente, ela ter uma oportunidade, uma sessão para avaliar como que ela está, né, a conexão com o amparo, como que se desenvolve a assistência. Então, eu vejo que tem total relação aqui com a questão da anti-queixa, porque ela pode, a partir da TENEPS, avaliar como está o nível de desassédio dela, pelas condições de queixas ou anti-queixa, nível de tranquilidade dela. Então, dá para associar uma coisa com a outra, como é que ela está se desenvolvendo. Uma pessoa, por exemplo, que se queixa muito, por exemplo, né, se fala muito da condição de, o tenepsista não deve pensar mal de ninguém. A queixa é a mesma coisa, né? Porque a queixa, de alguma maneira, a pessoa está pensando mal de alguma coisa, de alguém, né? Então, a queixa parte do princípio que a pessoa está pensando mal de alguma coisa ou de alguém. Mesmo, né?
às vezes, né? Também, né, Alexandre? Também. Porque eu sou isso, porque pobre Sim. de mim, e Sim. fica com uma patopensenidade acerca da sobre própria, ela ou sobre ou outra sobre pessoa, outra, né? outras pessoas, Isso. sobre o mundo, né? Às Claro, vezes também a queixa, ela tá queixosa com o mundo, né? Assim, de mal com o mundo. Então, acho que é basicamente isso, dar um parâmetro para ela, porque a TENEPS também vai mostrar o nível de sintonia que ela tem com o amparo, se está se desenvolvendo ou não. Isso é um sinalizador para ela avaliar como é que está a postura anti-queixa dela, né? Tem aquele, eu não lembro o nome do personagem, mas acho que é de outra geração, né? Não é daqui da turma, mas que ele falava assim, ó vida, ó céus, ó azar. Era alguma história em quadrinho, né? Que era bem o protótipo dessa figura. Como? Era uma hiena? Chamava Hard. Hard, então. É isso aí. Bom, agora ela pede para você comentar a exemplologia e em seguida a frase enfática. A exemplologia? Isso, e também a frase enfática. Deixa eu achar aqui a exemplologia. Início da 4. Exemplologia, a postura anti-queixa primária do inversor, o posicionamento do aplicante da técnica da INVEX de não se queixar, contudo sem cooperar com altos desempenhos exemplificativos para melhorar o contexto deficiente ou perturbado. E a postura anti-queixa evoluída do inversor, o posicionamento do aplicante da INVEX de, além de não se queixar, colaborar decisivamente para melhorar o contexto deficiente ou perturbado. Aqui o que acontece? São as duas condições. Porque, assim, eu vejo que no caso do jovem, do praticante da INVEX, ele tem que avaliar se ele tem uma tendência maior para queixa ou para anti-queixa. Eu observo que tem muita gente, até jovem, que tem uma tendência já anti-queixa. A pessoa é naturalmente, muitas vezes, de um temperamento de não se queixar. Só que tem uma questão, que é o seguinte, e o que ela faz com isso? Porque a pessoa pode simplesmente ter uma postura anti-queixa, só que ela não faz nada. Ela não ajuda, ela não coopera, ela não se posiciona, ela não estende a mão, ela não se mexe. Então, ela tem uma postura anti-queixa, mas é uma coisa que não fede nem cheira, né? E a outra condição, isso então seria uma condição primária. A outra condição seria daquela pessoa que é proativa, que ela faz alguma coisa, que ela é assistencial, ela tenta fazer algo efetivamente, né, para ajudar. Então, isso seria uma condição mais avançada, mais evoluída, né? E aí ela falou da frase enfática, é isso? Enfática, isso? Na frase enfática, a postura anti-queixa do inversor ou da inversora é a unidade de medida básica da conquista teática da inversão da maturidade, consequência da autocrítica e da inteligência evolutiva. Existe nos 700 experimentos da Conscienciologia um primeiro capítulo da seção de invexibilidade, onde o professor Valdo propõe ali 4 inversões conscienciais, né? A inversão existencial propriamente dita, a inversão a energética é a última, a inversão assistencial, a inversão de maturidade e a energética, né? Então, é um crescendo que a pessoa vai, e a inversão de maturidade seria justamente o ponto que a pessoa já está consolidada com a INVEX, com a ProEx dela, né, já colhendo os frutos da inversão. Eu vejo que a postura anti-queixa, né, se ela está bem consolidada, já mostra para a pessoa que ela está na fase da inversão de maturidade, né? Então, seria uma unidade de medida para ela ver essa condição aqui, né? Seria um ponto para ela mensurar isso, se ela está perto, se ela está longe disso, né? Porque na própria inversão existencial, a primeira etapa, já parte do princípio que a pessoa ainda não tem um nível de maturidade. Então, ela tem o senso crítico, só que às vezes sem aquela maturidade, sem assistência. Então, ela está começando a trabalhar algumas coisas. Ou mesmo, como a gente falou na primeira fase, a pessoa já tem o temperamento da anti-queixa. Mas às vezes tem que ver qual que é o resultado disso, né? Então, são esses os pontos aí. Não sei se eu respondi tudo. Penso que sim, clareou bem. Vamos lá? Então, aqui na página 2, na parafatologia, terceira linha, queria que você comentasse a eliminação da labilidade parapsíquica a partir da INVEX. E com relação ao tema, como que você vê isso? Então, a labilidade parapsíquica,
eu penso que já tem um verbete sobre isso, né, Dulce? Tem. Né? A labilidade parapsíquica é a pessoa muito instável, né? Então ela tem muitos altos e baixos. Então, de repente, um dia ela está de muito bom humor, o outro dia ela está de péssimo humor, e isso se aplica ao parapsiquismo dela, com as energias, a qualidade, como que está, né? Eu vejo que isso tem que ser pensado do ponto de vista da queixa e da antiqueixa. Porque, às vezes, uma queixa pode levar a pessoa a manter esse nível de labilidade. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Aí tem que ver se tem um fator físico, às vezes a pessoa vai ter que ver se ela é uma pessoa distímica, procurar um médico, um psiquiatra, para ver se precisa fazer algum tipo de tratamento, uma condição fisiológica, que aí é um fator não apenas consciencial, mas já físico, ou se ela pode fazer isso como, né, uma reciclagem de um mau hábito, né, trabalhar mais com as energias. E aí é nesse sentido aqui de associar com a postura anti-queixa. Porque muitas vezes nessa labilidade tem uma base ali de queixa junto. É bom ela observar isso até como um elemento para mensurar esse aspecto, né, porque são coisas conjugadas, né? Então, nesse momento de baixa energética, de labilidade, ela observar se tem uma queixa acompanhando isso. Outra pergunta. Na fatologia, na 7ª linha, a deficiência maior de quem se queixa em comparação com o motivo da queixa. Você pode falar disso também? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque tem até algumas frases que eu coloquei aqui, e numa delas a pessoa fala mais ou menos assim: quem se queixa está se expondo mais do que o que ela está mostrando, em muitos casos. Por quê? Tem situações que às vezes são justas, são pertinentes e tudo mais, mas há determinadas queixas que são tão assim esdrúxulas, são tão assim irracionais, que ela está se expondo muito mais o nível de imaturidade dela do que o ponto que ela está indicando errado na cabeça dela. Então, nesse sentido, é importante ver isso também, analisar essas questões na questão do processo da queixa, observar isso, né? E tanto do ponto de vista para quem vai assistir, quanto do ponto de vista de quem está fazendo a queixa, né? Então, quem está tentando assistir, observar essa condição, né? Tentar, de repente, mostrar para a pessoa, olha, então, vamos ver se de repente tem alguma questão aqui para ser trabalhada, né? E mostrar os fatos para a pessoa, tentar entender melhor. E, no caso da pessoa, tentar observar isso, né? Tentar analisar essas situações que, às vezes, quando a pessoa vai parar para pensar com mais calma, né, fica mais tranquila, ela começa a observar que ela agiu de uma maneira que ela expôs muito mais quem ela é, os problemas que ela tem, do que o problema que ela está apontando em si, que às vezes nem tem uma base justificável, alguma coisa assim. Então, isso aqui é uma coisa que se observa bastante, às vezes, né? Se você for observar, até, por exemplo, do ponto de vista que a gente estava falando aqui, movimentos estudantis, juvenis, né? Não vou dizer que sejam todos os casos, tem gente séria também, mas você vê muitos casos, às vezes, que a pessoa está se queixando e você escuta aquilo, você fala, gente, não é possível que eu estou escutando isso, né? Uma coisa assim que você observa de uma maneira, né, assim que você fala, gente, mas o que é isso, né? Então, assim, umas coisas assim que realmente expõem mais a pessoa do que, de fato, efetivamente, o alvo da crítica, né? Parabéns, Alexandre. Só queria te fazer uma pergunta aqui na página 2, na fatologia, 8ª linha de baixo para cima. Você comenta a questão do autodesassédio sem ingenuidade. Queria que você comentasse um pouco disso dentro do contexto da postura anti-queixa e essa questão também do autodesassédio com ingenuidade, como funciona isso? Então, a questão, acho que da ingenuidade, ela atrapalha tudo, né? Porque a pessoa ingênua, ela, na verdade, está interpretando as coisas de uma forma equivocada, de uma forma um pouco fantasiosa, né? E então, nesse ponto da ingenuidade, se a pessoa tem isso, é observar o que ela traz ainda de ingenuidade que pode levar ela a se assediar, a se frustrar, né? Porque, às vezes, nesta condição do desassédio, que às vezes
dificulta ela manter isso é alguma interpretação dela equivocada, alguma coisa que ela cria, por exemplo, um aspecto que aparece, a pessoa criar uma expectativa em relação ao outro, em relação a ela mesma, entende? Então, se ela tem esse nível de ingenuidade em alguns contextos, ela até pode estar autodesassediada naquele momento, mas ela vai se assediar de novo, porque ela criou uma expectativa sobre ela, ou sobre uma outra pessoa, ou sobre algo, e quando ela se frustra, ela se assedia. Então, é nesse sentido que a gente coloca, e tem muitos outros fatos também, entendeu? Mas, assim, pensar qual que é o ponto que pega com a pessoa na questão da ingenuidade. Onde ela está sendo ingênua. Às vezes a pessoa também pode ser ingênua a ponto de superestimar a condição dela, né, ali no autodesassédio. Isso. E aí quebra a cara, Exato. né, se esborracha. Exatamente. Enfim, como você falou, né, Alexandre? Ingenuidade só atrapalha. Só atrapalha, né? A pessoa está vendo as coisas de uma maneira equivocada, né? Então, isso em algum momento a pessoa vai ver, vai cair a cortina, né? Ela vai ver a realidade, e aí na hora que ela se depara com isso, pode gerar problema. Né? Você, depois você. Beleza. Minha pergunta é sobre a citaciologia e proverbiologia. Quer dizer, a citaciologia em especial é bem extensa, até do próprio Marley, que me deixou meio surpreso, e isso demonstra como já é assim, um conhecimento mais comum, esse negócio de não se queixar, da importância de, no lugar de ficar tecendo queixas, trabalhar, fazer algo para mudar isso. Eu queria que, tendo em vista isso, se relacionasse a postura anti-queixas com o autoabsolutismo do inversor, que foi o tema do ciclo do sábado. Então, eu acho que, levando em consideração que a gente está aqui trabalhando com a conscienciologia, com a inversão existencial, né, que o tema é esse, um ponto que a pessoa pode levar para ela, na questão do autoabsolutismo, é isso. Né? O autoabsolutismo é o quê? A determinação da pessoa, de repente, de colocar no CPC dela, no código de cosmoética dela, pessoal, colocar algo que ela está saturada, que ela não admite mais para ela e tudo mais. E um dos pontos pode ser a questão da queixa. Ela parar de se queixar, ela parar de se justificar ou reclamar das coisas e assumir mais as responsabilidades. Então, isso, se o inversor pensar dessa maneira, ele pode, eventualmente, colocar isso dentro do próprio código pessoal de cosmoética, né? Que é a condição de o autoabsolutismo com a condição da antiqueixa. Mas ela tem que ver se faz sentido para ela ou não, se isso é um problema para ela ou não, o que acontece. Né? Não sei se respondi ou tenho mais alguma coisa. Né? Então, Alexandre, parabéns pelo verbete. Ontem, na sua palestra lá no Sinvex, você comentou muito sobre a geração de hoje, né, da dispersão que a gente é exposto aí por causa das mídias sociais, esse excesso de informação. E aqui na pensenologia, na quarta linha, você coloca o ato de o inversor treinar a ortopensionização no dia a dia, né? Então, eu queria que você comentasse sobre esse item, né, levando em consideração essa era atual de hoje, e também fazer uma correlação ali com a sexta linha, que você coloca o hábito do inversor avaliar a autopensionização do dia a dia, né, no que essas coisas se correlacionam. Então, eu vejo que não tem assim uma receita de bolo para isso, tá? Eu acho que, de uma maneira geral, é um conjunto de esforços permanentes que a pessoa tem que ter, e no caso do inversor, constantes, que vão levar a pessoa a essa condição de trabalhar essa ortopensenidade dela. Tá? Então, tem vários fatores que podem influenciar nisso, o momento de vida dela, o contexto em que ela está. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas eu acho que vários pontos ela pode levar em consideração para trabalhar melhor isso. Tá? Então, quando, por exemplo, eu dei uns exemplos ontem lá, né, do que eu fiz, algumas coisas, mas eu acho que tem vários pontos que às vezes o inversor não dá o devido valor, mas aquilo é muito mais do que a gente fala. Né? Então, aqueles exemplos que eu citei lá, do processo de voluntariado, a condição de docência conscienciológica, mais tarde, depois, com os pré-requisitos da TENEPS, a própria defesa do verbete aqui, que eu enfatizei bastante, que se eu tivesse a idade de muitos de vocês hoje, eu cairia de cabeça aqui para defender mais verbetes. Né? Então, porque eu vejo que justamente você tem tanto o efeito da publicação de algo, quanto o efeito de dar uma aula que vai ficar gravada, né, vai ficar disponível. Então, isso é muito mais sério do que a minha geração teve à disposição.
né? Então, é uma vantagem que vocês têm nesse sentido. E a contribuição, né, Alexandre? Desculpa te Sim, interromper. exato, A exato. contribuição de alguém que tem um curso intermissivo recente, contribuindo diretamente na enciclopédia da Conscienciologia, né? Isso é muito sério, né? É um negócio assim de um continuismo, de um heterorrevezamento intergeracional muito sério, né? Que a gente tem que pensar, né? Porque, assim, tem algumas coisas que eu vejo que é uma questão de referencial. Então, o professor Eduardo Martins, que tem o livro lá de higiene consciencial, ele fala muito da questão do referencial homeostático de referência. Padrão homeostático de referência, né? E o que é isso? É a pessoa saber o que é homeostático, o que é patológico. E aí, como nós estamos numa sociedade patológica, às vezes faltam referenciais homeostáticos. Onde que a pessoa vai conseguir referenciais homeostáticos? Eu acho que todas essas oportunidades de técnicas da Conscienciologia, o campus de CAE, que aí vem o voluntariado, que ela se acopla lá mais como amparador ali no trabalho, vai se sentir melhor. A docência, a mesma coisa, né? A defesa do verbete aqui é a mesma coisa. Ela vai vendo padrões homeostáticos de referência. E esses padrões mostram para ela assim, como eu sou enquanto consciência extrafísica, a minha real procedência e como que eu sou no dia a dia. Então ela tem uma noção que ela vê assim, né? Porque na verdade não é um amparador, nossa, potencializou. A pessoa nesses contextos que ela se sente melhor, ela tá sentindo o que ela é. Não tem nada embutido ali. É ela que é daquele jeito. Só que ela precisa ter uma noção de que, aos poucos, ela precisa começar a passar isso para o dia a dia dela. Então, nesse sentido, esse processo de ortopensinidade que você está colocando no dia a dia, eu vejo que é cada vez mais, de alguma forma, tentar colocar no dia a dia dela esses aspectos que possam favorecer ela estar nesse estado. E, dentro do possível, descartando algumas coisas que vão jogando ela para baixo. Então, isso é uma questão que cada um tem que pensar, tem que avaliar, e aí ontem eu enfatizei bastante a condição que, para mim, o voluntariado, o Greenvex, a docência conscienciológica, a TENEPS, aqui a defesa do verbete, para mim me ajudou demais. Se alguém souber de outra coisa, me avisa, que eu também vou avaliar a possibilidade, mas já que nós estamos falando de Invex e nós estamos falando de conscienciologia, eu acho que é o que a gente tem mais interessante para disponibilizar aqui. E quando a gente fala, a pessoa fica falando, mas sei lá, tal, mas é muito mais do que a gente fala. Então, é bom que a pessoa passe pela experiência, para ela sentir o que é isso na prática e ver os efeitos disso. E isso tem a ver com o processo de ortopensinidade, porque se ela está mais perto da condição de consciex que ela é, né, assim, ela vai estar nesse padrão de mais ortopensinidade. Né? Aí o desafio vai ser ela manter isso no dia a dia. Para ela manter isso no dia a dia, ela vai ter que fazer mais reciclagem, ela vai ter que ver a rotina dela, ela vai ter que estar constantemente fazendo isso, porque a vida não é fácil, né? A vida tem altos e baixos, e a gente vai ter que saber adaptar isso em diferentes contextos para levar rumo ao complexo. Esse que é o desafio. Mas se a pessoa ela vai fazendo pequenos acertos, pequenas atitudes que vão levando ela a ter cada vez mais esse padrão homeostático de referência, mais a tendência dela é ficar refratária a esses outros padrões. Porque aí ela vai falar, gente, eu não quero isso daqui. Eu vou querer uma coisa melhor. Então, quanto mais ela vivencia esse processo, numa dinâmica, num curso de campo, nessas condições que nós estamos falando, né? Aqui na própria semana da Invex, que às vezes a pessoa entra nesse estado e tudo mais, ela vai tendo noção disso, ela vai tendo vivência disso. E aí, a partir disso, ela vai vendo que ela pode, né, assim, priorizar coisas que vão deixar ela numa condição de mais ortopensinidade, né, e que eu pelo menos vejo isso, tá? Acho que algumas prioridades que eu fui tendo foi me deixando numa condição que eu fui vendo, não, eu prefiro estar nesse estado do que priorizando outras coisas que vão deixar num estado pior, né, numa condição com não tanta lucidez. Então, e lógico, a gente tem que encarar algumas coisas, né? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver o dia a dia, fazer assistência, família, etc. e tal. Mas, de alguma maneira, aquilo é uma condição que você sabe que é temporário, que você tem que fazer naquele momento, e que você é uma consciência, né, com um padrão que pode cada vez mais ir se desenvolvendo. E isso tem relação ali com o seu trinômio, né? Que você coloca o trinômio decisão, boa intenção e discernimento. Então, acho que quando a gente aplica isso no nosso dia a dia, a gente tende a ter uma
uma ortopensinidade maior também, né? Sim, é o desafio, né? O desafio é isso daí. Mas é ir pensando nesses pequenos acertos, nas prioridades do dia a dia, para ela ir nesse crescendo, né? Então, ali na fatologia, página 2, tu podia falar sobre o destravamento dos trafores ociosos? Esse destravamento, acho que diz respeito à pessoa, basicamente, arregaçar as mangas e começar a trabalhar em termos interassistenciais. Principalmente no caso do jovem, eu acho que é importante ele começar a pensar com o que ele tem afinidade. E aí, assim, mais uma vez falando do meu exemplo, eu acho que para mim, né, na época, o voluntariado, né, eu até comentei ontem sobre isso, me ajudou demais nisso. Porque é ali que você vai começar a ver alguns potenciais que você não sabe que você tem, né? Então, aí, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, mas então, né, o voluntariado, sei lá, podia ter isso, podia ter aquilo, a pessoa fica pensando demais e não vai para a prática, né? Mas na nossa época, né, Dulce, você acha que você está até mais tempo que eu na Conscienciologia, né? Mas assim, basicamente tinha umas coisas que a gente fazia, mas que hoje a gente pensa e é ótimo, né? Então, por exemplo, eu lembro que chegava lá, o que tinha para fazer hoje? Né? Porque só tinha IPC e CAEC, CAEC estava começando, né? Não tinha quase nada, não tinha tertuliário, não tinha laboratório, não tinha nada. E tinha o IPC. Então a gente voluntariava no IPC. Chegava no IPC, o que tinha que fazer? Tinha que bater carimbo na mala direta e botar etiqueta na mala direta. Então mala direta é o quê? Era a divulgação dos cursos que ia para o correio. Hoje em dia acho que nem faz isso, né? Está tão caro o negócio que nem vale mais a pena, e tem internet. Mas era isso. Outra coisa que também tinha, você lembra que tinha que pintar o projeçolino? Que era o bonequinho do IPC saindo do corpo, e tem o amarelinho. E como era muito caro, né, fazer colorido, então você pegava essa caneta e ia pintando. Então, isso era muito o nosso voluntariado, né? Vários aspectos eram assim. O que tinha que fazer, você não podia escolher o que tinha para fazer era isso, entendeu? E aí, assim, é interessante, porque a gente vendo hoje tem muito mais possibilidade de voluntariado, mas a gente passando por esses voluntariados, assim, que você fala, nossa, é um negócio bem assim, né? Mas a gente se divertia muito fazendo isso, a gente fazia amizades com isso, a gente ajudava e nós estamos aqui, entendeu? Que é o principal, desenvolvendo nossa ProEx, fazendo as coisas e tudo mais. Então, o que eu vejo? Nesse aspecto, a pessoa vai vendo esses trafores ociosos dela, porque ela vai vendo algumas coisas que ela tem potencial, alguns trafores que vão aparecendo no voluntariado dela, que ela desconhece, às vezes no contexto da família, é uma dinâmica que não permite ela desenvolver alguma coisa, né? De repente, né, tem uma dinâmica familiar que às vezes a família não deixa fazer isso ou aquilo, no colégio também às vezes uma coisa de rótulos, né, e tudo mais, e no voluntariado a pessoa ela vai mostrando mais quem ela é, né? Ela tem possibilidade de se desenvolver fazendo algumas coisas. Por exemplo, tinha umas coisas também que eu não gostava muito, mas que eu sou muito grato a isso, fazer algumas situações, né? Então, por exemplo, tinha a época lá que a gente ia fazer panfletagem e colar cartaz. Não me agradava muito isso, porque eu não sou um cara assim de muita, né, assim, eu não acho, não é natural da minha parte assim chegar, assim, ter uma desenvoltura, né, e tal. Mas o que acontece, né? Nesses casos você tinha que entrar no estabelecimento, conversar com a pessoa, explicar com o responsável o que era a instituição, pedir permissão para colar o cartaz ali e tudo mais. E era legal, porque depois chegava a pessoa naquele lugar que você colou o cartaz, né? Chegava uma pessoa para a palestra, para o curso e tudo mais. Era uma coisa que eu adorava? Não, mas dava resultado, me trazia satisfação pessoal com o passar do tempo. E outra coisa, ajudou a desenvolver uma coisa que eu não tinha muito bem, que é a comunicação, do ponto de vista de mais, né, assim, de ter mais iniciativa e tudo mais, né? A gente observa hoje os jovens, eles têm muitas habilidades na geração atual, mas como está nessa era da tecnologia, que você falou bem aí, né? Às vezes o jovem é meio travado, né, não tem iniciativa, fica um negócio meio assim. Então, essa nossa época teve essas questões que ajudaram, que é tipo, vai lá, né, panfleta, vai lá, entrega o negócio, aí vai lá, entra lá e fala com o cara para colocar o cartaz e tal. Então, eu acho que o voluntariado ajuda nesse sentido. Telemarketing, que é outro negócio também que nunca me agradou muito, mas eu fiz bastante, né? Então, assim, são coisas que te ajudam. Você faz coisas que você gosta
e faz algumas coisas que precisa e que você não gosta muito também, mas que vão te ajudar a desenvolver alguns potenciais que você não sabia que você tem, né? E acho que é isso que é interessante nesse desenvolvimento dos trafores ociosos. Então, eu indicaria fortemente a você pensar aí na possibilidade de um voluntariado, de alguma questão aí, para você ver se faz sentido isso para você, né? Porque, de fato, eu acho que o voluntariado permite muito isso, né? A gente descobrir esses trafores ociosos, né, que nós temos. Eu acho que essa junção voluntariado, postura anti-queixa em cima do lance, né? Sim. Porque justamente o voluntariado propicia que a gente faça reciclagem, que a gente aprenda muito e que inverta também aquela velha colocação de alguns, e aí não estou falando não é específico nada de inversor, não. Estou falando do voluntariado em geral, de que a instituição precisa muito de você. É o contrário, na minha opinião, na minha experiência. A gente precisa mais da instituição. Porque e acaba se tornando uma via de mão dupla, claro, porque uma instituição conscienciológica não existe sem voluntariado, mas eu penso que é aquela história, o primeiro assistido, né? O assistente é o primeiro assistido. Então, se você se predispõe, você ali é o primeiro a ter a ajuda ali dos amparadores, e você ganha muito, não importa o que você faça. Você tem que fazer o que, né? Não é que tem que fazer, mas você estando predisposto ali para o que precisar. Você está disponível, né? Você vai lá com essa Exatamente, predisposição é o que você colocou, já. né, Nonato? E porque eu acho assim que essa coisa também das gerações, do desenvolvimento da conscienciologia, né? Eu acho que é importante a gente pensar muito. Eu reflito muito sobre isso, das diferenças, né? Puxa, quando eu conheci a conscienciologia e como que está hoje. E é claro que não tem nada a ver com saudosismo, é uma questão de você realmente ter uma postura crítica e avaliar, claro, sendo uma ciência, o quanto que as coisas evoluíram e o quanto que isso gera novos tipos de responsabilidades, né? Porque uma coisa é você não ter opção de escolha, você só ter uma IC para voluntariar. A outra coisa é você ter várias, né? Mas isso também impõe um nível de maturidade, um nível de decidibilidade, de responsabilidade para quem está nesse momento chegando. Então eu acho bem interessante a gente pensar porque tem uma outra coisa também que é o seguinte, né? A pessoa ela tem que ir para a ação de alguma maneira, porque assim, a gente fala bastante aqui da conscienciometria, da consciencioterapia, da auto, né? Ou então numa instituição. Mas se ela ficar só nisso e não for para ação, ela não tem nem o que avaliar. Né? Então, ela tem que ir para ação para ela poder avaliar alguma coisa. Né? Então, se ela ficar só nessa avaliação e tudo mais, ela não vai ter experiências que vão possibilitar ela a poder avaliar alguma coisa. Então, eu acho que são coisas que podem até concomitantes, inclusive. Né? Assim, não precisa esperar uma coisa para começar outra. Né? E aí acho que é importante isso, a pessoa pensar na ação como um elemento importante para ela descobrir esses potenciais, porque aí foi falado da questão de trafores ociosos, que envolve uma necessidade de reflexão, mas também se ficar só na reflexão você não vai achar algumas coisas. Uma vez, eu acho que tem total relação com isso que você está falando, dos trafores ociosos. As pessoas perguntam, né, algumas vezes, isso deve ser comum aí para todo mundo, mas como que você... Ou é uma dúvida que a pessoa tem, ou a pessoa já está mais ou menos encaminhada e já tem esse veio, né? Mas essa questão do veio, da proexis, mesmo na condição da invexis, sendo a invexis o ponto ali chave, né, no momento, dependendo da idade ou da condição, a gente sempre, às vezes, tem aqueles dilemas, né? Puxa, qual que será a minha especialidade? Qual que é a minha praia em termos de proexis? Sem fazer, eu considero impossível. Sem colocar a mão na massa, não tem como. Como eu sempre falo isso. Sempre que eu posso, eu falo isso. Eu acho impossível, né?
A pessoa fica pensando demais e não vai para ação, entendeu? E E é quer achar a claro. ProEx dela, quer achar a especialidade dela, mas não adianta, entendeu? É a Quanto mesma mais você coisa, por faz- exemplo, a questão do online, né? Hoje é um grande aporte o online, né? Essa tertúlia está online, várias atividades estão online, mas nem tudo você resolve no online. Então, assim, ajuda demais, só que tem que chegar uma hora que tem que ir para ação, tem que vivenciar, tem que estar presente, né? Então, assim, ajuda muito, mas não resolve. Só isso não resolve. Então, a nossa geração, por exemplo, não teve a disponibilidade de tanta coisa online. Isso é uma diferença, um aporte grande para essa geração atual. Por outro lado, se a pessoa fica só nisso, não resolve, né? Então, essa questão da ação, ela é muito importante, da pessoa observar isso. E na própria questão da especialidade proexológica é isso. Como é que a pessoa vai descobrir a especialidade proexológica dela? Ela vai para ação, ela tem que ir para ação. Ok, podemos seguir? Quer perguntar? Isso. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao laboratório Serenário, porque aqui na página 6, o 6º item falando dos laboratórios, coloca uma ênfase, né, em especial o laboratório Serenário. E aí nisso também, se possível, até colocar, porque estava se falando aqui desse aspecto de botar a mão na massa, do voluntariado, até uma coisa mais extraconsciencial ou interconsciencial, e aí fazer um cotejo, até como é que fica essa relação mais intraconsciencial de uma participação no Serenário com o desenvolvimento dessa postura anti-queixa. Eu acho que é fundamental, né? A questão do Serenário, ela é bem importante, porque ali ela consegue aprofundar mais do que num laboratório de 1h30, de 3 horas, ela consegue aprofundar mais nas questões dela do dia a dia, inclusive na questão de postura anti-queixa ou queixa. Então, eu acho que é bem importante isso. Agora, o Serenário, o ideal e o recomendado, tanto que ele tem muitos pré-requisitos, é para a pessoa que já tem alguma, vamos dizer assim, alguma experiência, tanto que tem até a condição de 1 ano de voluntariado na Conscienciologia para a pessoa ter alguma base, para ela poder se desenvolver, né? Aproveitar melhor, né? Porque senão ela vai lá, é uma semana, 3 dias dentro do laboratório, o que ela vai fazer ali? Ela pode ficar refletindo, mas o que ela vai fazer ali? E é importante, então, se ela já tem alguma base, se ela já está começando a se desenvolver, a aplicar algumas coisas, o Serenário ajuda nisso, né? Que é uma imersão que a pessoa pode fazer e ali é muito otimizado, que ali, quanto mais a pessoa tem a oportunidade de aprofundar, mais tempo nela, mais ela vai chegando a algumas conclusões. Então, ajuda bastante isso. Ok. Você pode comentar o confronto politicamente correto, Glasnost? Está na tabela 42. confrontos de posturas conscienciais. Página 5. Então, o que é o politicamente correto? O politicamente correto é uma coisa que é camuflada, velada, fica nas entrelinhas, né? Não é uma coisa que é falada explicitamente, diretamente, tem medições de palavras que vão ser colocadas. E a Glasnost já envolve uma condição de uma transparência maior, de uma assertividade maior nesse contexto. O que eu vejo para relacionar isso com a queixa e a anti-queixa? No meu ponto de vista, vamos raciocinar aqui, aí vocês me ajudam a pensar se faz sentido isso ou não. Uma pessoa que ela tem dificuldade de se posicionar, de falar o que ela pensa, seja politicamente correta, seja ela é travada no laringochakra. Vamos supor aí que ela já passou a fase inicial ali da juventude, já é uma pessoa que já passou dos 18 anos, já deveria, em tese, ter algum nível de desenvoltura do laringochakra dela. A tendência dessa pessoa é pensar mal dos outros. Quem tem uma facilidade maior de se posicionar de uma maneira mais tranquila, franca, cosmoética, falar o que pensa, a tendência dessa pessoa é pensar menos mal das pessoas. Reflitam bem se faz sentido esse processo. Mas por que isso? Então vamos pensar. Quando a pessoa tem uma dificuldade de falar, de se posicionar num grupo, num contexto, o que está acontecendo com ela? Tem algum processo emocional que está pegando.
Tem alguma emoção ali que não está permitindo que ela, às vezes, se expresse adequadamente. Ela está se contendo porque, às vezes, está, né, pegou ali, o coração dela está, né, batendo forte, ela está com adrenalina, né, então ela, às vezes, não vai nem conseguir se expressar porque ela está com uma emoção ali naquele processo. Ou, enfim. Então, a tendência dessa pessoa, se ela está com a emoção dela mais mexida, alterada, né? Então, assim, ela vai se queixar, ela não vai conseguir se posicionar, ela vai pensar mal dos outros. Então, é um paradoxo, né? Porque aparentemente chega aquela pessoa que fala, se desenvolve mais, tal, e até aponta críticas e tal, e a tendência é você pensar que essa pessoa pensa mal dos outros. Só que não. Na hora que a pessoa se posiciona, ela falou, ela está tranquila, porque ela se posicionou e passou o ponto de vista dela, ela muda de bloco e vai fazer outra coisa, não pensa mais sobre aquilo. E a tendência da pessoa que não se posiciona é ela ficar ruminando aquilo por algum tempo. Horas, dias, semanas. E é interessante, porque eu já passei por uma experiência, algumas experiências, às vezes, de pessoas que, anos depois, vêm falar de um negócio que você nem se lembra mais. Você falou aquilo para mim, não sei o que lá, eu nem me lembro mais do que eu falei. A pessoa guardou aquele negócio e ficou ruminando, e não falou. Então, é para pensar esse processo, né, envolve a questão do politicamente correto, mas também da dificuldade de se posicionar propriamente dita, de uma forma geral. Por isso que eu vejo que a condição da glasnost é ideal para a condição de antiqueixa. Porque uma pessoa glasnost, a tendência dela é ser menos queixosa, né? Porque ela vai falar. Então, se ela falar, ela colocou o ponto de vista dela. E se ela está sendo cosmoética na intenção dela, ela não vai querer impor a ideia dela. Ela vai se posicionar, e, enfim, né? As pessoas têm pontos de vista diferentes, ok. E a tendência dela é não ter algum tipo de raiva, ruminação, né? Não estou dizendo que 100% seja assim. Pode ser que tenha, mas a tendência é a pessoa não ter, porque ela, primeiro, ela está tranquila emocionalmente para se posicionar. Segundo, né, enfim, quando ela se posiciona, ela está mais tranquila, ela muda de bloco, ela expressou o ponto de vista dela. Enquanto essa condição dessa maior dificuldade de se posicionar pode trazer à pessoa uma dificuldade maior nesses pontos. Então, vejam se faz sentido isso, né? Assim, avaliem, né, ponderem, mas é algo que a gente, assim, eu pelo menos observo bastante que ocorre, né? Seja no contexto da Conscienciologia, fora da Conscienciologia, enfim, contexto profissional, familiar. Então, avaliem se faz algum sentido isso. Ok? Vamos lá? Parabéns pelo verbete. Aqui na página 2, na parafitologia, você colocou na última linha a vivência da UFIEX pessoal. O que você queria dizer? Aqui é o ideal, né? Porque para a pessoa começar a vivenciar a condição da UFIEX, eu penso que a pessoa já está na postura antiqueixa há muito tempo. Tá? Então, aqui eu vejo que a vivência da postura antiqueixa já é um caminho da pessoa para um epicentrismo consciencial maior, já está, vamos dizer assim, caminhando para a condição de desperticidade, já está mais próximo disso e, consequentemente, e aí a UFIEX, ela é um pouco mais à frente disso. Então, eu acho que aqui é uma condição assim bem à frente da antiqueixa. Mas é bom relacionar isso, porque, né, é importante ter a noção de que essas coisas que a gente está trabalhando agora vão servir de base para lá na frente a gente estar calçado com isso, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. Imagina uma condição de OFIEX, a pessoa tendo uma dificuldade com queixas ainda mais críticas, né? Assim, mais sérias. Então, é nesse sentido, né? Mas a queixa é até mais básica do que a vivência da própria OFIEX, né? A condição da antiqueixa. É nesse sentido que a gente colocou. Obrigada pelo verbete. Na página 4, na tabela, no item 15, qual que é a diferença entre o fogo amigo, que está como queixa, do Fidos Achates, como antiqueixa?
Então, é que o fogo amigo é aquela condição de você... a famosa bola nas costas, né? Vamos dizer assim, a condição de fofoca que você recebe por trás, né? Então, são condições que podem acontecer, né? E essa expressão é uma expressão que é mais ou menos assim, né? amizade, fiel, lealdade. Tem o verbete do professor Valdo, sobre que isso, né? Do FIDOS, acho que é daqueles que ele não defendeu, que a gente fez a... sim, não, eu peguei disso, eu peguei aqui desse verbete, foi por isso. É isso aí. Então, aí puxa mais a questão da lealdade, é uma amizade leal. Então, é o contrário disso, exatamente, né? São as condições porque o fogo amigo justamente é de alguém próximo, né? Em geral, né? Por isso que chama fogo amigo. Fogo amigo, né? Exatamente. Só mais 2 perguntas, tá? Na página 2, em laboratoriologia, qual a relação que você faz, qual a importância do laboratório da imobilidade física Vigio na postura de anti-queixa? É mais ou menos aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, da adrenalina, né? Então, vamos supor, nesse caso que a gente comentou aí, da dificuldade da pessoa se posicionar. Se pega com ela a questão emocional ou adrenalina. Não são todos os casos que são assim, mas vamos supor que seja esse caso. O que está faltando para a pessoa? A pessoa trabalhar um pouco mais a condição física, energética dela. E a imobilidade física Vigio, ela é importante, essa técnica, para o jovem, porque ela ajuda a pessoa a controlar mais a psicomotricidade dela. Nessa condição, eu vejo que para a pessoa que tem essa dificuldade com a adrenalina, também do processo emocional, fazer a imobilidade física Vigio vai ajudar nisso. A pessoa que já tem esse processo de maior ansiedade, de mais adrenalina, ela vai ter uma dificuldade natural de aplicar essa técnica, mas ao ter essa dificuldade, se deparar com isso, ela insistindo, a tendência vai ser ela conseguir trabalhar isso. Então, essa é a relação. Se a pessoa ela é mais da psicomotricidade, ela tem esse processo de carga emocional maior que ela está observando, a imobilidade física Vigio só vai ajudar ela. Por quê? Porque aí, inclusive, é uma coisa interessante. Na hora que ela parar para fazer imobilidade física Vigio, ela vai ver o tanto que ela está alterada. Isso é uma coisa que acontece também, que é um efeito da imobilidade física Vigio. Se ela conseguir parar para se auto-observar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ficar meia hora e ela já levanta, impaciente e tal. Mas se ela para observar qual é a dificuldade que ela está tendo, e o que ela está sentindo, o que ela está pensando, às vezes ela vai receber um impacto forte. Por quê? Porque ela vai começar a ver, de fato, algo que ela não está enxergando no dia a dia. Porque às vezes o problema é isso, né? Esses casos às vezes são difíceis, a gente estava até comentando aqui antes, que a pessoa nem... A Dulce comentou isso, né? Que a pessoa nem enxerga que ela está tendo essa postura no dia a dia, de tão enraizado que já está na postura dela, né? Então a imobilidade ela ajuda nesse sentido, ajuda. E a última, na mesma página, você podia comentar em Principiologia os 2 princípios? Principiologia... na mesma sim. Página 2. O princípio da intransferibilidade das responsabilidades pelos atos cometidos, que é um princípio, né, básico aí dentro da própria conscienciologia mesmo, que é a pessoa que tem uma postura anti-queixa, a tendência dela é observar mais qual é o nível de responsabilidade dela. Claro que tem o outro lado também, mas a tendência dela vai ser, vamos dizer assim, observar mais aquilo que diz respeito a ela. E a condição aqui é um princípio jurídico, a outra, né? O princípio jurídico da indivisibilidade, tá? Que aí se alguém tiver algum advogado aí, pode explicar melhor. Mas o que eu entendi desse princípio, basicamente, é a condição de que quando a pessoa tem que fazer algum tipo de queixa, né, ação jurídica, ela tem que fazer para todos os envolvidos naquele caso. Então, ela não pode fazer em particular, não, vou fazer só para esse e os outros que cometeram o mesmo crime eu não vou fazer. Ela tem que fazer para todos aqueles. Então, isso é um princípio da área do direito. Se tiver algum advogado aí para explicar melhor, acho que vai ser mais interessante do que eu ficar falando aqui, né, como leigo. Mas, basicamente, a definição seria algo nesse sentido. Okay? Como está falando de queixa, né, acho que é interessante colocar esses princípios que têm relação para a área do direito e tudo mais. Agora, deixa eu fazer umas perguntas de fora, depois a gente retoma aí para quem ainda queira perguntar.
Bom, pergunta de Curitiba, Alexandre, Certo. na estrangeirismologia, página 1, linhas 1 e 2. Quais são as principais características do inversor strong profile nadando contra o contrafluxo social caudaloso, onde os jovens inversores que chegam podem encontrar as bases do know-how inversivo que lhes deem suporte às suas ideias inatas sobre inversão? Olha, no meu ponto de vista, ela pode encontrar isso na semana da Invex que está acontecendo aqui, né? Nesse momento. Então, se a pessoa não conhece ainda a semana da Invex, fica o convite para ela do ano que vem, para ela aparecer aqui. Eu não sei se vocês concordam, vocês estão aqui durante a semana da Invex, mas me parece que essa condição de entender melhor o know-how inversivo passa por algum nível de leitura que a pessoa tem que fazer no dia a dia dela, e ela aparecendo aqui na semana da Invex, ela vai ter o quê? Uma troca de experiências com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes experiências com a aplicação da técnica da Invex, e aí nada melhor do que a prática, a experiência, as pessoas, para mostrarem de maneira concreta o que é esse know-how inversivo, né? O que é essa bagagem, a vivência, né? A semana da Invex é sempre no mesmo período? É meados de julho, normalmente, tá? Aí depende do calendário, tem alguns ajustes para fazer, mas é geralmente meados de julho. Aí vocês têm esse evento agora e tem no início do ano também? Isso, aí eu não sei a idade da pessoa, mas se Não, no caso ela especificamente não. Não, né? É mais para os teleterapeutas. Aí é um evento para até 21 anos, tá? Em janeiro, praticantes da Invex até 21 anos, e aí depois a semana da Invex em julho. E tem os outros cursos também. Sim, claro. Tá ótimo. Você queria falar mais? Não, aí tem o Strong Profile, né? O Strong Profile, eu acho que assim, a própria prática da Invex, se a pessoa levar seriamente, ela já vamos dizer assim, já considera o Strong Profile, porque é uma técnica radical, né? É uma técnica difícil. Então, o inversor que leva a sério a prática da Invex, ele é Strong Profile, né? Então, porque a própria proposta da técnica, ela é para Strong Profile. Já vai ser mais não vai, difícil, né? Agora, na tabelologia, página 4, item 20, o hater mimado. Hoje é muito fácil se esconder atrás de perfis falsos. Existem casos de inversores que são haters mimados, fazendo a inversão por um lado e colocando fogo nas redes sociais do outro? Então, foi o que a gente comentou aqui no começo, né? Essa tabela, o ideal aqui é mudar para tirar postura anti-queixa do inversor para postura de queixa do jovem, né? Ou inversor jejum, alguma coisa assim. E do outro lado, a postura anti-queixa do inversor, né? Por que acontece? Por que não é adequado dessa forma que está aí? Porque todo esse lado que está do lado esquerdo, ele é anti-vex, né? Sim. Não quer dizer que a pessoa eventualmente não possa manifestar isso, mas dessa forma assim mais exacerbada, eu acho que é uma coisa mais para anti-invex. Então, nesse caso, eu não vejo assim, se tem essa manifestação, é uma manifestação totalmente anti-invex, tá? E conduta exceção, né, Alexandre? Eu acho que no caso a pessoa não está comum, na prática fazendo isso, mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é porque essa condição para o jovem do hater existe muito, né? Que é a figura assim que basicamente está ali para, às vezes, até propositalmente criar aquela perturbação, né? A intenção é até essa. E é isso, é mais para fazer um contraponto mesmo aí do processo. E aí, à esquerda, essa tabela está dizendo respeito mais ao jovem, de uma forma geral, a média, né, do jovem que tem aí de porão consciencial, que também não quer dizer nada, pode ser que tenha jovem que não aplique a Invex, que possa estar do lado direito também, tá? Mas aí a gente fez uma tabela didática, para a pessoa ter um referencial para ela poder avaliar uma coisa ou outra, né? E principalmente que a Invex, ela vai no contrafluxo disso tudo aí. Agora, vamos aqui, pergunta de São Paulo. Tá. Você poderia comentar na antonimologia a postura distímica do inversor? Porque aqui a antonímia é a questão de você mostrar o contraponto, né? Aquilo que não é. Exato. Né? Então, vamos dizer assim, a condição da distimia é algo do ponto de vista da psiquiatria. Então, diz respeito àquela pessoa que tem uma depressão mais crônica, um mau humor mais crônico. Então, nesse caso, ela faz uma oposição, né? A postura anti-queixa é o oposto
da postura distímica. A postura distímica, ela tem que buscar um tratamento para, vamos dizer assim, controlar isso, né, deixar isso de uma forma mais tranquila. Agora, ele pede características do Strong Profile, listrado na estrangeirismologia. Não sei se você quer complementar. Você já falou, né? Existe o verbete Strong Profile, né? E na realidade, se você for estudar a técnica da INVEX, as características, são características Strong Profile, né? Então, é mais um reforço que a gente está colocando aí na estrangeirismologia para reforçar a condição da inversão Strong Profile. Agora, na megapensenologia, você poderia expandir a questão do prazer e como se estabelece a relação da queixa com o prazer? Esse aí é um megapensene, né? Eu não sei agora exatamente de onde eu tirei, eu acho que foi naquele livro de mini definições conscienciais do professor Valdo, e então esse megapensene aí trivocabular, ele já veio pronto aí nessa publicação, Queixa, Prazer Patológico. É interessante isso, né? Porque de fato tem muitas pessoas que têm o prazer da queixa, né? Então é prazeroso para a pessoa ficar na condição de queixa, porque é uma posição mais cômoda. É mais cômodo para a pessoa ficar se queixando do que ela assumir a responsabilidade por alguma coisa, né? Prazer patológico. Exato. Agora, ele fala agora sobre a citaciologia, tá? Eu achei a citação de Pierre Dac muito boa. Na visão dele, as pessoas queixam-se sempre, independentemente da situação. Eu gostaria que você comentasse essa citação. Então, as pessoas queixam-se sempre, né? Mas aí o que acontece? Eu acho que, puxando aqui para a nossa realidade, para a condição do inversor ou do próprio reciclante existencial, é bom a pessoa pensar sobre isso, né? Que ela não precisa estar nesse padrão de queixa, né? Ela não precisa ser essa pessoa aqui, né? Que vai continuar reclamando, independente de ter coisas justas para reclamar ou não. É basicamente isso. Acho que a pessoa, se você está aplicando a técnica da INVEX ou da RESEX, é bom ela pensar que ela não precisa estar nesse fluxo, né? De queixa. E que a tendência dela, se desenvolvendo proexologicamente, é cada vez mais caminhar para isso, para anti-queixa. Porque eu acho que esse seu verbete, né, Alexandre, tem um tom assim muito de um alerta, né? Sim. Porque é claro que se na associa patológica e isso é uma constante, eu penso que em todas as idades, mas claro, também tem a coisa do jovem, né? Isso, Você comentou a questão aí dos posicionamentos de comunicação e de política, isso, enfim. Então, é muito sério, é muito importante a pessoa ficar atenta para não entrar nessa onda, né? Que é totalmente anti-invexes. E acho que esse tom é bem importante, né? De alerta, né? E por isso a tabela e o cotejo, justamente para a pessoa ficar atenta, né? Agora, ele pede também, na fatologia, página 2, quarta linha. Quando tu falas, puxa, deve ser gaúcho, talvez, né? Mas é de São Paulo, pergunta. Os resultados evidentes na proexis, eliminando as queixas pessoais, e pelo texto dá para depreender que a desperticidade pode ser um dos grandes resultados? Seria isso? O que mais vem de lambuja, na tua opinião? Não, eu acho que o resultado evidente é aquilo que a pessoa concretizou de interassistencialidade e que o efeito é evidente, né? Então, ela tem que avaliar no contexto dela o que ela desenvolveu, o que ela fez em termos de assistência, que dão esses indicadores para ela, né? Então, porque a tendência da pessoa que ela vai se desenvolvendo dentro da ProEx dela é ficar mais tranquila, é ficar mais calma, é ficar mais harmonizada, né? Ela entrar nesse processo. Então, acho que é basicamente isso que eu vejo. Eu estou escrevendo um outro verbete ainda, que na verdade eu nem mandei para aprovação, né? Mas eu comecei a escrever já e vou mandar em seguida, mas que complementa um pouco isso, que é o paradoxo da aceleração evolutiva, que é basicamente o seguinte: a pessoa, quando ela ouve falar em INVEX ou outras técnicas da conscienciologia, ela ouve falar no princípio de acelerar a evolução. Só que essa aceleração evolutiva não é você ser uma pessoa acelerada.
É você agir com assertividade e, inclusive, ser uma pessoa mais também. tranquila e calma. Então, a pessoa, quando fala em aceleração evolutiva, é bom tomar cuidado, que não quer dizer ser uma pessoa mais acelerada. Então, isso complementa um pouco essa condição aí, né, da anti-queixa e tal, que diz respeito à pessoa. E tem a ver com a condição da ProEx também, que é o quê? A pessoa, quanto mais ela vai fazendo assistência, mais ela vai entendendo o papel dela no contexto grupal, proexológico, mais ela vai se sentindo tranquila com o trabalho que ela vai desenvolvendo, com as demandas que vão chegando, mais ela vai ficando, ela acelera a evolução dela, mas intimamente ela desacelera. Então esse é o paradoxo que eu vou chamar a atenção nesse processo, entendeu? É bacana. Ela fica mais tranquila, porque a pessoa que ela está acelerada, vamos dizer assim, ansiosa, essa pessoa ela não está no eixo da ProEx dela. É um indicativo disso, né? Então, não quer dizer que ela esteja, na baratrosfera, não, mas é um indicativo para ela pensar que ela não está alinhada, né? Então, e isso é um processo que é muito comum ao jovem, né? Assim, acho que, por exemplo, se você for avaliar o meu histórico mesmo, eu me considero que quando eu tinha, sei lá, até os meus 20 anos, assim, eu tinha um nível de ansiedade pela própria condição de você enxergar que você tem responsabilidade com algumas coisas. E você não sabe muito bem como que é, né? E aí, com o passar do tempo, essa ansiedade ela vai diminuindo com a prática, porque você vai vendo como que funciona, você vai se desenvolvendo, você vai ganhando mais confiança, e essa ansiedade ela vai diminuindo, que dentro do jovem é até certo ponto natural, comum e acontece, né? Agora, Alexandre, pergunta de São Paulo. Também na fatologia. Na página 2, 8ª linha, ele diz assim: eu achei ótima a colocação, reclamão ao ver na rosa somente os espinhos. Seu lado poético, hein, Alexandre? Poderia comentar no contexto da indexis e, se possível, no da ressexis também? É o processo de ver as nuances, né? Assim, da reclamação, da queixa, e ver esse aspecto, porque é aquela condição, a pessoa quando ela é queixosa mesmo, aquela pessoa que ela é, vamos dizer assim, num nível quase até distímico ou distímico, vamos dizer assim, é aquela pessoa que vê coisa ruim em tudo. Então, o ponto, né? Você dá a rosa para a pessoa também, e ela vê lá o espinho, né? Ela vê o pior de tudo. Então, esse é um exemplo extremo didático para mostrar o que é a pessoa queixosa, né, que está num nível de... É uma boa imagem. E é um nível assim que mostra o quê? Um nível de satisfação íntima profunda. A pessoa está numa satisfação íntima profunda e que aí vai indicar o quê? Melim, Melex. Então, esses processos dá para fazer link com tudo isso, com a questão da intermissão dela, com a questão da ProEx, dos resultados, né? E na parafatologia, lá na página 2, tu achas que a queixa tem uma abordagem mais individual dentro do CI? Ou pode ser um tema importante ao ponto de fazer parte de paracurrículo do curso intermissivo? É porque o curso intermissivo, basicamente, o que eu vejo de essência, o curso intermissivo, a pessoa faz autorreflexão. Se ela faz autorreflexão, em algum momento ela vai poder trabalhar com essa condição de queixas que ela teve e avaliar, né, assim, se eram pertinentes ou não, e aí vem a condição da antiqueixa que a pessoa vai trabalhar. Então é nesse sentido, porque a essência do curso intermissivo, independente de como seja, né, assim, não dá para pensar de uma forma superficial, apenas como uma escola, uma extrafísica, mas a essência é a autorreflexão. E as autorreflexões é que vão interessar para a pessoa, que é o que ela no passado fez de acertos e erros, para no futuro, na próxima vida, ela ressaltar esses acertos, ampliar isso e diminuir esses erros. Então é nesse sentido que foi colocado aqui. Não que necessariamente seja uma matéria de curso intermissivo, mas é uma questão, o ponto mais sério do curso intermissivo não é a matéria que ela vai estudar, não é o professor do curso intermissivo, é a autorreflexão que ela vai fazer, porque sem isso não adianta nada. E a gente até sabe, né, os comentários aí que a gente debatia com o professor Valdo e tal, a pessoa entrava no curso intermissivo, não aguentava, saía.
Por causa da autorreflexão. Evasão. Evasão, porque a pessoa, às vezes, na hora que ela começa a pensar, aquele conhecimento aplicado para ela vê, não vou ficar aqui porque isso eu não aceito. Então, isso é uma questão para pensar, né? A autorreflexão é a base do curso intermissivo. Agora, também aqui, na questionologia, ele pede assim, se você se sentir à vontade, você poderia responder para a gente a sua questionologia? Você, leitor ou leitora, inversor ou inversora, já desenvolveu no cotidiano a postura anti-queixa? Desenvolveu alguma técnica pessoal para eliminação das queixas irracionais? Olha, eu estou fazendo força. Eu não sei se eu dominei ainda por completo isso. Penso que não. Acho que tem muitas pressões ainda do dia a dia que eu tenho que aprender a lidar. Mas, assim, de uma forma geral, o que eu posso dizer é que uma queixa não se fixa muito tempo comigo. Se, às vezes, aparece alguma coisa nesse sentido, é muito pontual, específico, e eu já, em geral, tendo a identificar o que é a causa, já segurar, já fazer alguma coisa para trabalhar com isso, né? E, assim, técnica pessoal para a condição de eliminar as queixas, olha, eu acho que é basicamente autopercepção, né? Primeiro você perceber que aquilo se manifestou e ver o que você vai fazer com aquilo, né? Agora, aí você tem que ver na hora o que é o melhor, trabalhar com as energias. O que aconteceu? É uma consciência que está ali, que está, de repente, relacionada a um evento que você vai participar, alguma coisa que você precisa trabalhar? É um processo que envolve, você está cansado fisicamente, você precisa descansar um pouco mais, você precisa fazer mais atividade física, então você precisa ver o que é o que aquele ponto está te sinalizando, né? Mas eu acho que, assim, de uma forma geral, não sei, a Viviane está aqui para falar, se quiser retrucar alguma coisa, né, e tudo mais, mas eu acho que é isso aí, tá? Uma coisa que eu acho que você faz com facilidade, que ajuda, não sei se chega a ser uma técnica, mas você foca nos fatos, né? Isso ajuda a tirar o processo da queixa, que é mais emocional, né? Ok. Alexandre, deixa eu fazer uma chamada rápida aqui dos cursos, tá? Pessoal, a gente tem, então, a 7ª semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia de 5 a 11 de agosto, agora, mês que vem, aqui na Cognópolis, em Foz, e a temática é universalismo. É uma iniciativa da Judiscões, Associação Internacional de Paradireitologia e do Colégio Invisível da Paradireitologia. São várias conferências e painéis, palestras, e quem quiser participar, então, pode entrar em contato com www.judiscões.org e telefone 45 991 11 6263. A gente tem também, entre 3 e 4 de agosto, a Alterança Multiexistencial, um curso do professor Mário Oliveira. É uma iniciativa da ACIP e justamente vai acontecer aqui no discernimento, na própria sede da ACIP. Informações 45 2102 1421. A gente tem também o 2º encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. O tema é a Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica. Vai acontecer entre 17 e 18 de agosto, agora, aqui no campus do CAEC. O evento é presencial e online, é uma iniciativa do CAEC, junto com a Enciclosapiens, né? A iniciativa da Enciclosapiens em parceria com o CAEC. Então, mais informações, vocês podem procurar a secretaria do próprio CAEC ou contato@enciclosapiens.org. Então, convite aí para todos os verbetógrafos interessados na enciclopediologia. Temos também o curso 4ª Reciclagem de Pensenidade Religiosa, entre 24 e 25 de agosto, com um campo bioenergético, e essa é uma iniciativa da CIP, também da Simpar, e vai acontecer... Puxa, agora me perdi onde vai ser isso. Eu acho que é aqui em Foz... Ah, está aqui, inscrição na CIP, é uma iniciativa da CIP.
Então, deve acontecer aqui mesmo, em Foz do Iguaçu. A gente vai ter aí a presença de alguns EPICONs, pessoal também que estuda aí a pensanidade religiosa. Professora Juliana dos Remédios, Nilce Oliveira, Mário Oliveira, Patrícia Pilarice, Delmara Castanheira e Ivo Valente. Então, mais informações, telefone da CIP. A gente tem também o Imersão Projeto Terápica, 30 a 31 de agosto e 1º de setembro, em Foz do Iguaçu, na OIC. É um curso de campo sem pré-requisito e vai ser com EPICON, professor Nário Takimoto. Bom, pessoal, eu também queria chamar a atenção, agora eu lembrei do ECP2, que eu vou dar em Saquarema, quero convidar também, vai ser no último final de semana de agosto. E vai ser lá no campus do IPC, em Saquarema. Quem puder participar, fica o convite. A gente sabe, né, o ECP2 é um curso propício aí para autorreflexão, para desenvolvimento das parapercepções, da testagem do campo, né? Muito bacana, é um curso já muito antigo, curso de campo pioneiro da Conscienciologia, né? E, então é isso, também um convite aí para o desenvolvimento da autodesperticidade. Bom, então já aproveitando, na semana que vem eu vou estar no ECP2 em Brasília. Então, seu é agora, semana que vem? Semana que vem. Exatamente. Não é agora, nesse fim de semana, no outro, Bacana. que é dia... Agora eu estou sem o calendário aqui. Do ECP2. Ah, está aqui, ó. Já está aqui, então já fala a data. Ótimo. Então, a professora Dulce Dal estará no dia 30 de agosto ao dia 1º de setembro, no Rio de Janeiro, dando o ECP2, conforme ela falou, e eu vou estar em Brasília, dando o ECP2, o mesmo curso, do dia 26 ao dia 28 de julho. Maiores informações tem que entrar em contato com o IPC, né? Então, aí o site do IPC, para ver o telefone, com as respectivas unidades centro-educacionais. Muito bom, ótimo, excelente. Agora, Alexandre, a gente tem pergunta aqui para falar em IPC. Pergunta uma amiga lá de São Pedro da Aldeia. Fatologia, página 2. Você pode comentar quais são os métodos utilizados pelo inversor para desenvolver a desperticidade? Ou a técnica que você utiliza? Olha, eu acho que não tem uma técnica específica. Eu acho que basicamente é tentar, na medida do possível, aplicar essas técnicas que são propostas pela Conscienciologia dentro da própria inversão existencial e tentar se desenvolver isso, porque a própria técnica da INVEX já te dá uma série de instrumentos que, se você levar a sério, com constância, com regularidade, a pessoa tende a caminhar para isso. Né? Então, e aí observar dentro da condição dos pressupostos da Conscienciologia o que é importante para ela, o que ela sente afinidade, o que ela acha interessante no atual contexto dela, aplicar. A gente já falou de várias aqui, né? Então, precisa ver no contexto pessoal dela o que é o mais importante hoje. A gente já falou aqui da imobilidade física vígio. Outro ponto que eu acho essencial, mas aí não é uma técnica para ser aplicada, né? Tem que aplicar para o resto da vida, no caso, no momento, contexto, né, assim, adequado, é a TENEPS. Então, a TENEPS, eu acho ela é essencial para a condição desse desenvolvimento da autodesassedialidade. E muitas outras, né? Então, ela tem que ver no contexto particular dela quais são os pontos de lacuna que ela tem e quais são os pontos que ela pode aplicar para ir desenvolvendo isso. Não tem, acho que, uma receita de bolo para indicar para as pessoas. Eu acho que, basicamente, aí ela ir estudando a Conscienciologia e vendo essas técnicas que são oferecidas e vendo o que é importante ela colocar em prática. Uma outra coisa também que eu acho muito séria, a reflexão de 5 horas, que é uma técnica muito interessante, que aí dá para aplicar, inclusive, lá dentro do serenário, essa técnica. Né? Então, já faz 5 horas lá dentro do laboratório, que você faz mais tempo do que isso. Né? Mas, enfim. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ver essas técnicas que são mais interessantes para ela no momento e aplicar isso. Porque, na realidade, assim, não tem como dar uma receita de bolo, porque cada um ele é diferente, tem trafores diferentes, tendências diferentes, trafares diferentes, e então não dá para receitar a mesma coisa para as pessoas. Mas tem as coisas que são básicas, né? Que eu acho que é estado vibracional, trabalhar com as energias de uma maneira geral. Então, se ela puder fazer um curso de campo, sempre vai ajudar nessa questão dessa percepção de um modo geral do parapsiquismo, das energias. E aí, dentro disso, ver essas outras técnicas que a gente falou aqui,
a tertúlia toda, porque realmente ela tem que ver no contexto atual dela o que se aplica. Você falou aí do padrão homeostático de referência, Sim, do serenário sim. agora, e eu lembrei, nossa, o serenário para mim é o top aí de padrão homeostático de referência. Sim. Realmente é um espetáculo. Vale a pena. Recomendável. Nossa. Divisor, Lembrou foi um agora, né? divisor de águas. E acho que na época que você fez ainda não estava o centro de apoio pronto, né? Não, agora não, nós estamos lá com o centro de tá na minha apoio. listinha aí Então. tá Então na você. minha- Agora tá um negócio top lá, o centro de apoio. Eu quero fazer de novo, claro, quanto antes. Bom, perguntas? Vamos lá? Na fatologia, na 11ª linha, eu queria que você explorasse o autodesassédio do inversor, desenvolvido a partir da retificação dos erros. Isso eu acho importante. Então, a pessoa que perguntou uma técnica, primeira coisa seria, né, esse ponto eu acho fundamental. Porque você imagina o seguinte, a gente comete erros constantemente. Se a gente não fizer a retificação desses erros, a pessoa só vai se assediar cada vez mais. Primeiro pelo processo de negação, né? Então, como é que a pessoa vai evoluir, se desenvolver, se ela não admite nem os erros que ela comete? E aí tem erros e erros, né? Só que tem alguns erros que são muito evidentes. Às vezes são erros que ficam evidentes para um grupo inteiro. E aí, às vezes, todos os fatos estão apontando que a pessoa cometeu um erro, pelos efeitos daquilo. E aí é muito importante isso, que a pessoa ela observe o que ela vai fazer com esse erro. Né? Não é ficar se martirizando com um erro, mas tirar partido disso para ela aproveitar alguma coisa e reciclar, mudar, fazer algo nesse sentido. Então, acho que essa é uma outra possibilidade, uma outra técnica que a pessoa pode pensar aí para ver dentro da Conscienciologia, que a pessoa ver os erros que ela está cometendo e fazer a retificação desses erros, porque senão ela só vai se enrolando cada vez mais. Né? Acho que a pessoa ela vai se autodesassediando, porque o que acontece? Né? Veja só, como as coisas são sutis. Se a pessoa não admite que ela erra, ela não admite que ela tem trafar. Né? Porque se ela admite que ela tem trafar, ela erra. Né? Então, se ela não admite que ela erra, consequentemente, ela não deve ter trafar também. Né? Ou uma coisa muito sutil, muito branda, né? Para ela não admitir. Se ela não admite que ela tem trafar, que ela erra, chega um assediador perto dela e vai mostrar uns parafatos e fatos muito pontuais para ela. Não precisa ser nem projeção consciente, pode ser em pesadelo, pode ser em algumas coisas que ela vai ter de pressão que ela vai, às vezes, ficar medrada com aquilo. Por quê? Como ela não admite que ela tem aquele erro, tem quem mostre para a gente que nós somos muito errados em algumas coisas. E aí, o que acontece? Eu acho que nesse processo da pessoa enfrentar o erro dela, ela também enfrenta os assediadores dela. Se tem gente que vai colocar o dedo na ferida ali, se a pessoa já está trabalhando aquilo ali, ela pelo menos está mais tranquila para enfrentar um assediador. Né? Então, o assediador fala, não, mas você fez isso, você é assim, não sei o que lá. Ok, estou consciente disso. Estou ciente disso. Ela desarma o assediador. O que ela vai fazer? Se ela está consciente daquilo, pede desculpas, faz alguma coisa, mas o que vai fazer mais além disso? Enquanto se a pessoa ela não admite, não trabalha esse processo, ela é alvo fácil de assediador. Fica ela fica vulnerável. Né, Exato. Se a pessoa nem admite, como é que vai fazer reciclagem? Exato. Então, esse é um ponto que eu vejo fundamental, né, da pessoa observar. Alô? Bom, queria dar os parabéns de novo, né? Mas agora a questão que eu estava lendo aqui é a questão do vocabulário, assim, a questão de vocábulos específicos, trazendo ideias específicas. Isso me lembra também muito da conferência que a gente teve ontem, com a Emmanuel, a questão da erudição, de palavras novas e tal. Eu só queria que você comentasse um pouco como que acontece essa relação entre a erudição e a postura anti-queixa, como que um interfere no outro. Eu acho que ajuda, tá? Mas não quer dizer necessariamente que uma pessoa que seja erudita, que ela vai ter um temperamento de anti-queixa, tá?
Eu acho que ajuda, porque se a pessoa tem uma boa cognição, ela tem a possibilidade de pensar mais linearmente e, consequentemente, ela vai tender a se queixar menos. Mas como é um processo emocional, a queixa, o problema é isso. Se a pessoa ela não enfrenta determinadas emoções, sentimentos que ela tem, emoções, e aí a erudição dela não resolve muito, não. Então, acho que nesse caso, se você for colocar a erudição como um processo que envolve autopesquisa, erudição íntima também, pessoal, ok, aí tudo bem. Aí envolve uma condição de compreensão intraconsciencial. Mas se for uma base de erudição, mais do ponto de vista de polimatia intelectual e conhecimento, saberes, tem que ver o quanto que ela está aplicando nela isso. Porque senão é um processo que ela pode ter o intelecto e o mental soma bem desenvolvido, embora o mental soma também englobe fatores intraconscienciais. Mas ela tem que observar o processo emocional dela, senão... né? Mas ajuda, sempre vai ajudar. É preferível você trabalhar com uma pessoa que tem uma base cognitiva boa com aquela que não tem uma base cognitiva boa, que vai ser mais difícil ainda pelo processo de até entender o que acontece com ela. Né? E só uma coisa rápida que a gente estava discutindo aqui. Na hominologia, você trouxe o Homo sapiens autoperquisitor. Aí a gente fica, tá certo, foi erro de digitação, é isso mesmo? Que é a questão do perquerir, né? Você investigar alguma coisa. A gente até chegou a procurar na internet sobre o significado. Se tinha alguma palavra parecida, achou perquirir. É algo tipo de pesquisa, minuciar, de pesquisa. Se é algo nessa linha aí. Ou se foi eu mesmo. Peguei da própria enciclopédia, então eu imagino assim. Alguns aqui são. Entendi. Então mais ou menos uma origem etimológica da palavra. Perquirir já é o significado parecido com pesquisar também, né? Isso mesmo. É linha de autopesquisa, então. Obrigado. Autoperquirição, no caso, autopesquisa. Alexandre, parabéns pelo verbete aqui, uma reciclante, né? Eu acho bem interessante tu trazer essa questão do jovem, né, dessa queixa, sobre o paradigma consciencial, porque eu tenho uma filha, né? Então até costumava chamar ela de aborrecente, né? Porque é uma fase bem difícil assim dos pais, né, entenderem o adolescente nessa fase, né? E esse contexto que você está trazendo, assim, eu acho que esclarece muito até os próprios pais, né? De como lidar, porque é uma parte também bem forte do porão consciencial, né? A gente também tem que levar em conta tudo isso, né? E ter essa paciência, essa compreensão também com o jovem, eu acho que faz parte também de nós, enquanto, né, adulto, também compreender, né? E vejo assim que o trabalho que vocês fazem é muito esclarecedor, assim, né? Eu assim admiro muito, né, toda a questão da Sinvex, o grupo aí de vocês, os inversores, que a minha filha, ela com 9 anos, ela estava fazendo o primeiro curso já de Conscienciologia, então eu acompanhei toda essa fase, assim, né, bem intensa, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho aqui na página Fatologia, de baixo para cima, terceira linha ali de baixo para cima, que é os resultados evidentes na PROEX, eliminando as queixas pessoais. Queria que tu ampliasse, por favor. Esse ponto aqui, eu vejo que quanto mais a pessoa se desenvolve na PROEX dela, mais ela vai reduzindo as queixas pessoais. Porque a queixa está mostrando algum nível de conflito íntimo, ela está mostrando algum nível de hesitação, alguma condição mal resolvida. E veja bem, se a pessoa se mantém numa condição crônica de queixa, que envolve ressentimento, mágoa, raiva, ela trava, ela não se desenvolve. E se ela trava e não se desenvolve, a PROEX dela não vai para frente. Então, assim, eu estou colocando aqui num nível mais extremo, crônico, né? Se é uma queixinha, alguma coisa pontual, tudo mais, ok, isso faz parte da vida, como você comentou, né? Só que se é um processo mais crônico, mais sério, aquilo trava. Observa, por exemplo, como a gente tem na própria comunidade nossa, algumas situações que você tem lá, às vezes uma pessoa muito boa, muito séria, desenvolveu trabalhos importantes, de uma hora para outra a pessoa some. Aí você vai ver, a pessoa já está até, de alguma maneira, assim, pensando de uma maneira diferente, com os princípios que ela defendia antes. O que eu observo em alguns casos, em muitos casos?
existe uma base de queixa, principalmente em relação às pessoas. Então, a pessoa justifica a ausência dela, a saída francesa dela, com o processo do outro. Né? Então, assim, isso é um processo sério da questão da postura anti-queixa e a postura de queixa, porque a gente começa a entender algumas coisas e começa a voltar isso para a gente. Porque se aconteceu com colegas nossos, que são intermissivistas, gente boa e tudo mais, nós também não estamos, vamos dizer assim, isentos da possibilidade de cair nessa condição. O que a gente precisa fazer? Aplicar a Conscienciologia, no nosso contexto aqui da Sinvex, aplicar a técnica da Invex. E é isso, né? E aprender com esses fatos, aprender com esses casos, tirar partido disso para a gente não cair na mesma condição. Né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas já observaram esses fatos, mas existe muito nisso. Às vezes a pessoa ela sai, mas não é que ela saiu numa boa, ela saiu se queixando explicitamente de algumas coisas e pessoas. Isso é muito sério, né? Porque a condição não tem muito a ver, né? Se a pessoa caminha para uma condição de anti-queixa, ela vai, sabe, ok, erraram com ela, né, cometeram algumas situações, mas aquilo dilui, porque ela está bem resolvida com aquilo, segue em frente, vamos embora, né, e tal. Então, esse é um problema sério, que envolve aqui especificamente o inversor, mas que a gente está falando de algo que dá para, né, generalizar para todos os intermissivistas de uma forma geral, para ponderar isso. E aqui você, acho que tem a ver com na tabela, na item 6, que é o assistido insatisfazível, e depois seria o assistente equilibrado? Queria que tu ampliasse também, né? Que aqui é uma condição mais crônica, eu vejo, né? Aquela pessoa que nunca está satisfeita com a assistência que é feita para elas. Então, é a pessoa bem assim, energívora, que está sempre reclamando. E aí também é importante entender essa condição, identificar essas pessoas, que às vezes tem pessoas na nossa família que são assim, pessoas no nosso trabalho que são assim. E aí é importante como saber lidar com essas pessoas, né? E não só a gente não ser isso, mas também identificar essas pessoas e como proceder nesse processo. E aí eu também, né, já entro com um outro verbete que eu comecei a elaborar, assim, que é bem assim, interessante, que envolve essa questão que você está falando, que é o binômio acolhimento-refratariedade, que é uma condição que envolve o aspecto da desperticidade. Que, de alguma maneira, a pessoa, para a desperticidade, ela precisa ter algum nível de acolhimento, só que, de alguma maneira, envolve algum nível de refratariedade também. Por quê? O desperto, ele é o quê? O assediador tem uma refratariedade à condição do desperto. Ele não gosta muito da presença. E aí, nesse sentido, é importante observar nesses casos como que ela lida no dia a dia, porque quando a pessoa ela acha espaço, vamos dizer assim, para ficar vampirizando o outro, de alguma maneira, a autodefesa da pessoa está falha em algum nível. Ela pode ter acolhimento, mas às vezes está falhando em algum ponto da autodefesa dela. E aí acho que um ponto que é interessante é sempre, às vezes, trazer a pessoa para a realidade, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que só reclama. Então, o casamento está ruim. Você para. Ah, mas o emprego está ruim. Muda de emprego. Ah, mas isso, aqui lá. Então, traz a pessoa para a realidade, porque aí chega uma hora que a pessoa vai ver que ela não tem espaço com você. Você sempre traz a pessoa de volta para a realidade. Então, ela não vai gostar de ficar perto de você, ela não vai gostar de desabafar com você. Estou falando daquele nível de pessoa que só reclama, e ela não quer uma sugestão sua, ela quer reclamar. E isso existe, né? Que é esse caso aqui, né? Do assistido insatisfazível, que ela quer ficar reclamando, é um mau hábito dela, né? E aí, nesse sentido, assim, ok, você não vai ter raiva da pessoa, você não vai, né, você ser refratária com a pessoa, mas a pessoa vai sentir essa refratariedade naturalmente, porque ela não tem abertura para te acessar e te vampirizar, né? Então, isso daí é um aspecto também que eu estou escrevendo sobre isso também, mas que ajuda aí a complementar esse ponto que você colocou. Agora, pergunta de Foz do Iguaçu. Ele quer saber qual a relação que você pode fazer da proatividade do inversor antecipar a lucidez com a postura anti-queixa.
proatividade do inversor. Do inversor antecipar a lucidez com a postura anti-queixa. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, se a pessoa está fazendo antecipação disso de uma maneira prática, inevitavelmente ela vai chegar nessa condição anti-queixa. Agora, ela tem que ver na prática o que é isso para ela, né? Porque o que interessa é isso. O que ela está antecipando a lucidez? De que maneira ela está fazendo isso? Ela está certa disso, de fato? Né? Tem uma consistência, tem fatos para comprovar isso daí? Então, basicamente, uma coisa tem relação com a outra, mas sempre vê os fatos, né? Fatos e parafatos. Agora, sobre antecipar a lucidez, né, Noná? Não sei o que você acha, mas aquela não é um chavão, mas se a gente pensar na questão da Invexis e da interassistência, né, da assistência também precoce, totalmente postura anti-queixa, né? Porque a pessoa que coloca a assistencialidade na frente, né, como uma prioridade de vida, é incompatível, né, com a queixa, no dia a dia ali, não conjumina, né? Porque veja só, vamos supor no caso que a gente falou aqui do voluntariado e da condição do docente conscienciológico, que é o caso da nossa realidade aqui. Primeira coisa, se a pessoa tem uma tendência a se queixar, ela vai dar aula ou vai voluntariar, ela vai atender quem? Quem se queixa. Então, ela vai enfrentar isso. Então, o que acontece? Aí tem duas situações. Ou ela vai parar de se queixar e ver que é uma postura bem inadequada, que ela está fazendo igual a outra pessoa, então ela tem que parar, ou ela vai concordar com outra pessoa e vai descer no mesmo nível. E aí ela não vai fazer o papel dela e não vai sustentar aquela condição que ela está fazendo dentro do voluntariado ou dentro da docência conscienciológica, né? Então, de alguma maneira, se ela tem essa tendência, ela acaba enfrentando isso, porque o que ela mais vai ver é queixa em sala de aula, e também dentro do contexto de atendimento no voluntariado, né, de alguns contextos, algumas situações. Então, isso faz parte. Mas aí, então, quanto mais a pessoa se desenvolve nisso, mais ela tende a enfrentar isso. Porque o que ela mais vai ver é queixa. Então, se ela se queixa ainda muito, consequentemente, ela vai ter que se deparar com essas queixas pessoais dela. Porque, às vezes, tem relação com aquilo até que a outra pessoa está falando. E aí? Como é que ela vai trabalhar agora, estando do outro lado? Né? Então, isso daí, de alguma maneira, a pessoa vai ter que enfrentar isso, se posicionar, reciclar isso, ou senão ela entra na onda. Então, ela escolhe, eu vou dar a mão para os amparadores ou para os assediadores. É basicamente isso. Porque a queixa é assédio, né, gente? Claro. A base do processo. Então, nós estamos falando de uma queixa aqui mais crônica, mais carregada, aquela queixa mais que a gente está colocando aqui, né? Não daquela queixinha sutil, não é isso que a gente está falando, mas de um processo mais sério, mais carregado. Então, isso já tem um assédio nisso aí, né? Dá tempo de uma pergunta rápida ou não? A última, rapidinho. Não, só porque eu pensei, você acha, Alexandre, que tem alguma diferença entre o desabafo com essa postura de queixa? É diferente uma coisa da outra? Pode ser uma questão só de semântica. Mas aí acho que é bom avaliar os efeitos disso, né? E a intenção da pessoa. Eu acho que há uma diferença entre crítica e queixa. Uma crítica pode ser com queixa, ou pode ser sem queixa, né? Agora, um desabafo, não sei, assim, qual que seria a intenção, o processo, né? Tem que ver, tem uma carga de reclamação emocional, ela tem que avaliar isso daí. Qual que é a intenção da pessoa com esse desabafo? O que diferencia, na verdade, é a intenção da pessoa, né? A intenção e, assim, para que ela está fazendo isso? Tem alguma condição construtiva? Vai ajudar alguma coisa? Né? Porque pode ser, às vezes não é uma mega queixa, mas pode ser uma queixinha, né? Tá. Ok? Alexandre, muito obrigada. A gente aguarda os próximos, tá certo? Pessoal, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Parabéns aí pelo encontro, né, de vocês. E eu agradeço também aos teletertulianos e a equipe aqui do Tertuliário. Vamos então aos nossos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 45 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 17 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Rosimarisa Beis com a oficina da TENEPS, o Guilherme Ribeiro Matos com a Alameda Técnica de Viver e a Thalissa Cardoso com Invexo Geração.
Boa tarde a todos. Em nome da IC-TENEPS, eu quero convidá-los a participarem da oficina de TENEPS, que será realizada no dia 20 de julho, no próximo sábado agora, das 15 às 18 horas, na sede da IC-TENEPS, no Discernimento, sala 205. Esta oficina ela é inédita, eminentemente prática e tem espaço para debates. Ela não tem pré-requisitos, por isso alguém que pensa no assunto, mas ainda não é tenepsista e quer experimentar um pouco do que se trabalha na TENEPS, esta é a oportunidade. O objetivo principal é experimentar a interassistência por intermédio de exercícios energéticos e dirimir as dúvidas por meio de debate, objetivando o autoesclarecimento e autoevolução do praticante. Maiores informações e inscrições através da página da IC-TENEPS, www.icteneps.org, através do e-mail icteneps@gmail.com ou pelos telefones 45 99157 2030 ou 45 99847 5440. Aguardamos vocês. Obrigada e até lá. Olá, a Sinvex convida você para colaborar com a construção da Alameda Técnica de Viver. A Alameda Técnica de Viver é um laboratório ao ar livre, em que o experimentador começa da Praça da Ressoma, passando por todas as idades da vida humana, de 0 a 100 anos, até a Praça da Dessoma, e tem a oportunidade de refletir sobre o curso da própria vida. A Alameda está sendo construída a partir da doação, a compra de idades da vida humana de 0 a 100 anos, e a Sinvex anuncia que resta apenas uma idade, a idade 68, para fechar todas as idades do laboratório. Então, se você tem a intenção de participar e de colaborar com a Alameda Técnica de Viver, nós temos ainda uma idade para ser vendida. Caso você tenha interesse em colaborar, participe entrando em contato com a Sinvex. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar os jovens de até 21 anos a se questionarem se você já participou de algum curso intermissivo e, se você participou desse curso intermissivo, qual a sua assunção das suas responsabilidades a partir desse curso. Então, eu gostaria de fazer o convite para o evento, que é o Invexo Geração, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2020, onde a gente vai tratar sobre os temas de curso intermissivo, programação existencial, assunção das responsabilidades intermissivas, porque é uma fase crítica desses posicionamentos relacionados à técnica da inversão existencial. Então, para maiores informações e inscrições, só entrar em contato pelo e-mail contato@sinvex.org. Título do verbete de amanhã é Senso de Autocosmoética Invexológica, especialidade em Vexologia, o verbetógrafo professor Leonardo Neves. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde, até amanhã.